Antes da consulta, vamos nos preparar. Eduardo e João prontos pra conversar. Essa temporada é hora de aprender, com dicas e histórias pra você entender. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Ouvindo as vozes, o coração vai bater. Médicos dedicados sempre a te acolher. Entre mitos e verdades vamos desvendar. Consciência e amor, prontos pra dialogar. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Manda bala, você começa. Tudo bem, João? Como você tá? Tudo bem e você, Eduardo? Tudo Tá jóia. frio hoje ou não? Outono, né? É, Típico um de outono. friozinho, começando, apesar que aqui em Catanduva a gente não tem frio. É, o nosso frio é muito rápido, né? Um Demais. moletom é o suficiente. É no máximo uma semana. Bom, e hoje no nosso 9º episódio da 6ª temporada do podcast, nós vamos ter uma convidada extremamente especial. Vai falar sobre comunicação, médico-paciente, o valor da informação. Acredito que vai ser extremamente relevante para os nossos ouvintes. Com certeza. E comunicação, na verdade, é um fundamento essencial para nós médicos, né? Sim. Não tem como a gente fazer uma boa consulta, conseguir passar a informação para o paciente sem ter essa boa comunicação. Então vai ser um episódio, assim, muito rico para todo mundo. Isso mesmo. Você quer lembrar quem são os nossos patrocinadores? Claro, agradecer os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo, Laboratório Santa Rita e o nosso novo patrocinador, Clínica Cuida Mais de Novo Horizonte. Ok, então sem mais delongas, vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Vamos lá. Ela é da cidade vizinha aqui de Pindorama, ela se chama Juliana Guide Magalhães, ela é advogada, formada também em Ciências Sociais, doutoranda, né, você estava me dizendo, e é uma honra tê-la conosco aqui para brilhantar o nosso episódio de hoje. Eu que agradeço, Eduardo, João, né? Nos conhecemos sempre nos corredores da faculdade, do hospital, mas é gratificante estar aqui hoje, trazer, né, e levar um pouquinho do conhecimento a toda a população aí, né? Bacana, e vamos começar o nosso bate-papo. O João, na introdução, ressaltou bem a importância dessa comunicação entre médico, equipe médica e paciente. Hoje, inclusive, eu estava lendo uma mensagem, uma reportagem no jornal, que o ex-presidente sai da UTI. Então, existe até alguns protocolos nesses hospitais mais importantes, né, de uma equipe de comunicação, os boletins médicos. Então, a primeira pergunta é, o que é comunicação em saúde? O que é comunicação em saúde, né? Eu brinco muito e falo com meus alunos, hoje a gente tem uma nova exigência, né? Uma exigência não só legal, né? Dentro da lei, mas uma exigência do nosso tempo histórico, certo? Com mudanças culturais, mudanças políticas e sociais, hoje se comunicar é essencial, mas de comunicar de forma assertiva, né? Ainda mais no ambiente da saúde. A comunicação em saúde, né, ela equivale não só entre, né, pacientes e profissionais da saúde, mas também entre a equipe, né, de saúde. É trazer ali, né, a melhor forma para com que aquele paciente, vocês tenham uma relação, né, entre o médico e o paciente, que traga ali, né, uma satisfação tanto do paciente em relação àquele profissional, confiança, para que isso faz parte do próprio processo, né, de adesão ao tratamento e tudo mais. Então, essa comunicação em saúde, ela é essencial para que a gente tenha, né, esse melhor tratamento, essa adesão, né, esses pacientes. Ok. Legal. Eu sou, assim, um entusiasta da comunicação. Eu gosto muito de falar sobre comunicação nas minhas aulas. Tem algumas aulas que eu faço inserções sobre comunicação clínica, porque eu realmente, assim, fundamental, não tem como você ser um bom profissional médico sem ter uma boa comunicação.
E quando a gente fala em comunicação, a gente sempre pensa o quê? Na comunicação falada, eu estou falando, eu estou explicando, mas nós temos outras formas de comunicação, né? Se o médico está de braço cruzado, eu fico olhando para o relógio, o que ele está comunicando para o paciente? O médico, na hora que ele emite a receita com aquela letra famosa de médico, aquilo também é uma comunicação? Queria que você falasse um pouco desses tipos de comunicação. Sim. Não podemos reduzir, né, a comunicação somente à comunicação verbal, certo? A comunicação verbal, ela é externalizada, né, ao médico, mas também de você saber o comportamento. Então, aquele médico o qual ele não olha para o seu paciente, o qual ele não está ali, né, entusiasmado para saber. Eu falo para os meus alunos que para o paciente, né, aquela é a hora de ver o doutor. Muitos colocam a sua melhor roupa, esperam dias, né, e até meses para o agendamento da consulta. Claro, a gente sabe que no dia a dia, né, de um profissional da medicina é atribulado, né, passam ali inúmeros pacientes ao cansaço, mas essa visão de que para o paciente aquilo é um momento único, isso é muito importante, né? Então, o olhar para esse paciente, demonstrar a ele que você está ouvindo, que aquela queixa é importante, né? E que tudo que ele está ali, né, transmitindo, está sendo absorvido, né, de uma forma para melhor ali, né, trazer qual seria a resolução do seu problema. E outro é a comunicação escrita, então os documentos médicos, certo? Uma receita, a prescrição de uma receita, embora hoje todas as receitas, né, a sua maioria, é bom, né, que seja eletrônica, mas a letra de médico, vamos dizer que é historicamente conhecida. Já perceberam o quão violento é isso? A letra de médico, que foi, de certa forma, né, naturalizado, mas que isso não comunica, até farmacêuticos, muitos farmacêuticos, eles não conseguem compreender. Imagine, então, o paciente, né, muitos que não são nem alfabetizados. Certo? Então, um documento, né, um termo de consentimento livre esclarecido, que esteja numa linguagem acessível, sem o uso de jargões, sem o uso de uma linguagem técnica, e não aqueles também termos que são termos genéricos, né, proforme e tudo mais, mas que você possa produzi-los a partir, né, das características, das especificidades do seu paciente. Isso é importante também a partir desses documentos. Eduardo, deixa eu só aproveitar, só para dar uma continuidade aqui, porque aí a gente está pensando nessa comunicação médico-paciente, mas a letra, quando o médico também está preenchendo um prontuário, ele tem a comunicação médico para médico, porque quando eu vou dar continuidade naquele cuidado, eu vou ler, se eu não entendo nada, se ele não tem uma informação, também é um desrespeito entre colegas, não é? Muito. Precisa, né, essa comunicação entre a equipe, e o importante não somente entre os médicos, mas quando a gente fala de uma equipe, né, multiprofissional, dos profissionais da enfermagem, e aí enfermeiros, técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem, também dos farmacêuticos, fisioterapeutas, dependendo, né, de cada caso. Essa linguagem com a comunicação, ela precisa ser também de forma assertiva. Entretanto, não são, né, essas informações que a gente ouve muito, né, entre médicos e outros, né, profissionais. Isso precisa ser trabalhado também muito entre os estudantes, entre os profissionais. Ouvindo a sua resposta, sim, veio um monte de perguntas aqui, eu vou tentar resumi-las. Primeiro, há uma necessidade de uma comunicação muito clara entre a equipe cuidadora, caso médico, enfermeiro, fisioterapeuta, né? E hoje, felizmente, nos 3 hospitais que eu e o João trabalhamos na cidade, o prontuário é eletrônico. Então essa questão da letra já não é mais uma barreira, felizmente. Mas até pouco tempo atrás tinha muita coisa manual.
Voltando à receita, você usou um termo que depois eu vou te perguntar o que é, de comunicação violenta. Existe uma anedota de que um médico faz uma receita, passado alguns dias, levam a receita porque não conseguem traduzir, nem ele conseguia traduzir. Que realmente isso é um problema de grafia muito grave, né? E aí, você procurar na internet, tem um monte de histórias do tipo. Voltando à comunicação médico-paciente, uma coisa que a gente vê bastante no SUS, eu tenho certeza que o João também, no ambulatório dele, essa empatia, essa escutativa, ela melhora o vínculo. A adesão ao tratamento, João, tudo parece que vai dar certo, né? Porque já começou uma consulta bem construída, né? Bem amarrada. Essas maneiras de se comportar esquivas, né, de braço cruzado, toda hora com a mão no celular, eu acho que isso realmente não dá essa liga, né, da relação médico-paciente. E depois, mais pra frente, a gente vai acabar te perguntando, como advogada, isso depois, havendo um questionamento jurídico, essa relação frágil, ela fica muito mais fácil para a pessoa buscar outros meios para ser ressarcida, se ela entender que é desse jeito. Mas enfim, a gente vai evoluindo e a gente vai chegar lá. O que é uma comunicação não violenta? Explica pra gente. Hoje, assim, né, a gente fala de uma comunicação não violenta, a gente precisa entender que é uma comunicação que não esteja tão somente pautada numa empatia, vamos dizer assim, tá? A gente trabalha hoje um conceito que é o conceito também de competência cultural. Não basta ser apenas sensível, empático, tá? Porque o que seria você ser sensível? Tá, você entende as características, né, daquele paciente e tudo mais. Mas profissional que tem uma competência cultural, ele vai adquirir a partir, né, de conhecimentos, de habilidades e também de atitudes dentro da pedagogia, né, das competências, conhecer sobre como se comunicar com uma pessoa idosa, como se comunicar com uma criança, com um adolescente, com uma pessoa não alfabetizada, com uma pessoa LGBTQIA+, certo? Essa é também, né, hoje uma discussão para a gente trazer, né, sobre essa comunicação com os diferentes grupos, né? Uma comunicação violenta, ela equivale, porque ser apenas empático, muitas vezes, a gente acaba reproduzindo alguns estereótipos. Olha, o meu paciente, ele é não alfabetizado, né? Muitos, né, profissionais, e aí não só na área da saúde, mas também em outras áreas aí de profissões, você acaba trazendo para aquele paciente um tratamento infantilizando-o, né? Você o infantiliza. E não é isso, ele tem um conhecimento, você pode conversar com ele e trazer sobre o tratamento dele, né, por mais complexo que seja, mas de uma forma, né, que ele compreenda dentro do seu universo. Tá? Então, essa comunicação não violenta é uma comunicação que você precisa adquirir, principalmente essa competência cultural, que é algo novo que a gente tem hoje nas escolas médicas, né? É um conceito novo, tá? Eu acho, né? Já falei, vou repetir, eu acho fundamental, mas eu queria te trazer uma reflexão, e você estando inserida dentro da Faculdade de Medicina, né? Dando aula sobre esse tema. Será que nós precisamos começar a fazer uma avaliação desses futuros médicos, talvez no próprio vestibular? Porque às vezes você pega lá, é muito comum e a gente vê isso, o aluno é muito bom de física, química, biologia, matemática, ele é inteligente, ele tira boas notas, vai prestar medicina. Mas será que só isso basta? Será que essa pessoa não precisa ter, né, pelo menos uma boa comunicação, ele seja uma pessoa mais extrovertida? Porque às vezes pega uma pessoa que é totalmente introspectiva, ele não conversa e não gosta de falar nem com a família. Aí como essa pessoa vai conseguir trabalhar bem essa comunicação? E aí eu te trago uma outra pergunta. Seria possível pegar essa pessoa introspectiva, treiná-la dentro de uma faculdade de medicina e fazê-la uma boa comunicadora ou não? Olha, é uma pergunta, né, bem complexa também. A gente pode entender assim, né, a medicina, ela também te possibilita,
né, exercer, né, em várias outras atividades, né, um médico perito, laudo, né, de produzir laudos, então, primeiro, né, tentar assim, né, o que é, né, uma faculdade de medicina. A maioria vai mesmo para exercer como profissionais, né, consultas, seja elas, né, dentro, né, de todos os níveis de atenção, né, à saúde. Alguns vestibulares, se eu não me engano, do Einstein, né, tem uma avaliação, se eu não me engano, preciso rever essa informação, que ela tem uma avaliação de habilidades, né, desse estudantes, antes mesmo, né, dele ser ali inserido, né, na universidade, tá? Para ver se há essas habilidades inerentes, né, ao profissional de medicina. Eu acho que na faculdade, né, ele pode, esses estudantes os quais não possuem, né, essas habilidades ou, né, que não conseguem, a gente precisa entender que os indivíduos possuem, né, limitações, e são algumas características, né, inerentes, mas de trazer ali de quais seriam essas outras atividades, o quais eles exerceriam, né, com maior, né, naturalidade, que eles teriam maior desempenho. Eu acho que poderia, né, explorar mais outras áreas que você, né, dentro da formação médica, você pode atuar, né? Pode ser isso também uma saída. Você, Juliana, disse que essa empatia tem que ser muito mais ampla, né? Dependendo dos grupos sociais que são seus pacientes, né? E não é só uma empatia, é uma coisa mais complexa de você entender, respeitar as preferências, as particularidades de cada grupo. O mundo globalizado permitiu inúmeros avanços, né? As pessoas hoje vivem mais, né? As pessoas hoje, felizmente, têm, pelo menos na nossa região, um acesso a diagnósticos muito mais veloz do que há 30, 40 anos atrás. Claro que Catanduva não é o exemplo para todo o nosso país. Hoje, por exemplo, eu vi uma notícia de que o SUS, a partir de ontem, é obrigado a oferecer uma dieta específica para criança autista que tem alguma sensibilidade, então ele tem que se adaptar. É bacana, isso é um avanço, né? Respeitar as particularidades. E a gente tem uma população crescente, eu tenho percebido isso, eu acredito que o João também, de pessoas com distúrbios da audição. E aí a gente tem uma coisa fantástica brasileira, né? Que é a linguagem brasileira de sinais. O médico deveria saber conversar em Libras, na sua opinião? A formação médica, né, ela já é uma formação bem densa. Né, a gente tem que levar em conta, quando houve a discussão sobre as diretrizes curriculares lá em 2013, o projeto é que essa formação ela deveria ser de 8 anos. Então, imagine, 6 anos, né, já, né, o maior número aí de anos de uma graduação no Brasil, estender por mais 2. Certo? E aí permaneceu, né, a grade com 6 anos, mas com um número de disciplinas. Então você pega ali primeiro, segundo, até o 3º ano, né, do curso de medicina, é bem apertado. Eles têm muitas, né, atividades, e hoje a exigência também da extensão, certo? Seria assim essencial, mas a gente precisa lidar com a realidade. A gente precisa, num mundo idealizado, seria, né, algo primordial que nós tivéssemos aí todas as ferramentas para uma comunicação assertiva. Mas, né, infelizmente, não temos. O que é importante é saber minimamente, né, alguns, né, sinais, vamos dizer assim, né, para ter esse primeiro contato, e também utilizar ferramentas para isso. Então, hoje você tem acesso, né, a ferramentas que te possibilita, junto ao seu paciente, a utilização aí dessa linguagem, né, dos sinais. Tivemos, a gente sabe que todo mundo tem um celular, todo mundo está inserido numa rede social, canais de comunicação. E a maioria dos médicos hoje você vê, tem lá, tem gente que tem canal no YouTube, tem gente que tem
no Instagram o perfil, fica gravando vídeos e tal, trazendo informação. Acho que isso é muito importante. Mas a minha pergunta é sobre a comunicação do paciente com o médico por intermédio dessas redes, né? O WhatsApp, o Instagram, ou seja o que for. Isso melhora a relação? Isso piora? Até aproveitando a sua formação jurídica, será que isso pode gerar algum problema futuro, né? Aquilo fica documentado, não fica? E se, porque tem muitos aplicativos que você usa, vai lá, eu conversei com você hoje, aí depois apaga instantaneamente, mas às vezes a pessoa printa e quer gravar aquilo como prova. O que nos traz as redes sociais? Tanto do ponto de vista de relação médico-paciente, da comunicação, melhora ou piora? É isso mesmo, né? Hoje a gente consegue ter esse contato, né, de forma aí instantânea, o que antes, né, tínhamos que marcar, agendar, né, tínhamos todos que nós víamos o médico somente no momento, né, da consulta, e alguns hoje você tem esse canal aí mais direto com esses meios. Antes disso, é importante a gente destacar a comunicação por meio, né, da publicidade, que entrou em vigor o ano passado, né, em 2024, a nova, né, resolução do Conselho Federal de Medicina sobre, né, os limites da publicidade. Tá? Então, nas próprias redes sociais, como Facebook, Instagram, isso é importante, né, que também seja destacado aqui. No momento, né, da utilização dessas ferramentas, né, entre o paciente, precisamos também estabelecer limites. Né, assim como advogada também, a gente sabe que além, né, de você ter ali, né, todo o seu trabalho, de você ter toda a sua rotina, há de certa forma, né, aquele paciente que muitos não compreendem. Você tem inúmeros pacientes, inúmeros clientes, né, e que você não consegue ter o conhecimento, né, sobre o caso de cada um, né, de forma ali de prontidão para responder. E muitos pacientes, eles acabam, né, entendendo aquilo como forma pessoal, extrapolando a relação entre médico e paciente. Então, assim, é importante compreender que você ser empático, você ter essa relação dentro do ambiente, que é o ambiente da consulta, né, estabelecendo aquele momento como um momento, né, que você está ali para o seu paciente, tá? E, porventura, necessite de algumas, né, comunicações extras, tal, mas isso precisa ter limites, né, com certeza, tá? Eu acho que você trazendo naquele momento da consulta, né, a qualidade daquela consulta, sanando todas, né, ou pelo menos a maior parte, né, das dúvidas do seu paciente, não haveria necessidade. E essa necessidade, talvez, né, desse paciente depois entrar em contato, seria de forma esporádica, porque existem também pacientes considerados os pacientes difíceis, né? Aqueles pacientes que, independente do profissional, seja ele um médico, seja ele um engenheiro, seja ele, né, um advogado, ele estará todo dia enviando mensagens, né? Então, você precisa também compreender como lidar com esses pacientes difíceis, de uma forma para também não colocar em xeque ali, né, o tratamento, né, a relação que vocês já constituíram ali dentro do ambiente do consultório, né, ou, né, do hospital, do ambulatório. Talvez impor esse limite que seja complicado, né? Vou criar uma situação aqui. Um pediatra atende uma criança de 2 anos na quinta, com febre, passa um antibiótico, a criança tem uma convulsão no sábado ou piora. A mãe vai esperar até segunda? Não tem jeito, ela vai te ligar, ela vai te acionar. Imagina uma cidade que não tem pronto-socorro, a referência é Catanduva. Então, eu acho que é casos e casos, né? Mas eu acho que para apimentar essa discussão, assim, o que eu acho que é mais desagradável é o áudio, né? As pessoas não conseguem ser sintéticas. As pessoas contam a mesma história 2, 3, o áudio fica longuíssimo, né? Era mais fácil, talvez, uma escrita, né? Estou com dor, o antibiótico não funciona, o senhor me operou, está vazando, alguma coisa assim. Então eles gravam áudios, passado 1 minuto, vem uma sequência de 10 interrogações,
como se você só vivesse para atender aquela pessoa, né? Então, como você disse, o mundo também seria ideal se as pessoas tivessem bom senso. É claro que a gente tem que respeitar a dor alheia, né, o sofrimento, mas o médico também tem vida, ou não? Você sai com a tua esposa, com a tua filha, se você for ficar conectado no celular 24 horas, você está de plantão, né? Então, eu acho que esse limite, a linha é muito tênue. Muito, muito. É muito complicado. Por isso que eu acho interessante, eu não tenho WhatsApp do meu paciente comigo. Tem um WhatsApp da clínica, se ele precisar ele vai chamar, tem uma mensagem automática das horas que a clínica abre. E eu oriento, claro, uma paciente que eu fiz cirurgia na sexta, esse é o telefone da minha casa, se você precisar, eu estou à sua disposição para te atender. Mas um paciente da semana ou procura emergência ou vai esperar na segunda-feira, para justamente não ter essas confusões, né? Que isso é desagradável para todo mundo, né? Você não pode se divertir com a tua família, enfim, eu acho melhor diferenciar as coisas. Comunicar, Sim, né? Comunicar, é. trazer, né, para aquele Sim. paciente, né? Quando você já consegue perceber que ele é desse rol dos pacientes, né, difíceis, dizer assim, falar, olha, então, caso tenha, esse é o telefone, o contato da clínica. Se tiver uma intercorrência mais grave, né, procure o autoatendimento, né, o pronto atendimento, tal, tudo, e aí eles me comunicam. Então, é uma questão de comunicação mesmo. Deixar isso bem Bem transparente para não ter claro, problemas. transparente. Agora vamos entrar numa parte mais sofrida, digamos assim. Quando nós temos que anunciar para um paciente um diagnóstico complexo, ou às vezes anunciar para um familiar até o óbito, né, de um ente querido, como deve ser essa questão? Isso aí, existe algum tipo de protocolo a ser seguido? Cada um tem uma formação pessoal e religiosa que pode interferir nesse momento. Como a gente deve agir? E eu estou trazendo essa pergunta até porque o Eduardo, com certeza, eu também não tive. Nós não tivemos aulas de comunicação durante a nossa graduação, né? Muito menos falar sobre más notícias. Como que eu vou me comportar? Eu tive que aprender a fazer isso meio que sozinho, não sei você. Também acredito que... E aí eu acabei desenvolvendo uma técnica própria para comunicar. Eu fui plantonista no Emílio Carlos durante muitos anos, tive que comunicar muitos óbitos, enfermaria de cuidados paliativos e tal, e eu não fui treinado para isso. Agora, hoje nós sabemos que nós temos a disciplina, que isso é ensinado, mas o que é importante desenvolver nesse profissional para que ele saiba se portar nesse momento? Foram muitas alterações, né, nessa nova diretriz de 2013, né, 2013, essas diretrizes curriculares, para adequar, né, a formação médica dentro desse espectro mais humanista, né? E um desses é a disciplina de comunicação, né? Habilidades de comunicação médica, também de ter conhecimento sobre as características históricas, né, e culturais, né, brasileiras e tudo mais. E a gente tem um protocolo que é validado no Brasil, né, o chamado protocolo SPIKES. Então, SPIKES, né, é a formação a partir das iniciais em inglês que a gente tem, né, lá para cenário. O que é o cenário? A primeira, quando você for comunicar uma má notícia, seja ao paciente ou aos familiares, então uma má notícia não é somente o falecimento, né? A má notícia, um diagnóstico, a má notícia, a necessidade de inserção já numa terapia paliativa. Então, há, né, inúmeros que a gente compreende aí como má notícias. Então, primeiro a ambiência, o cenário, certo? Nunca será num local com outras pessoas, não será num saguão de um hospital. Tem que ser um local privativo, né? As pessoas, familiares, então tem, né, reações distintas. É um momento. Então, primeiro é você construir, estabelecer, saber qual que é o cenário mais propício para isso. Depois, né, a gente tem a percepção.
primeiro começar, né, a perguntar ao paciente sobre aquela realidade, qual o conhecimento que ele tem sobre aquela realidade, sobre a sua própria doença, né? E depois, né, que é o P, a percepção, o I que vem, né, de convite. Então, convidá-lo a saber, né, o que está acontecendo de fato. Mas aí, nesse momento, precisa considerar a autonomia do paciente. Muitos não querem saber e você precisa respeitá-lo. Por quê? A gente tem um dever do médico, é o dever à informação, tá? E é um direito do paciente também de saber, mas a autonomia do paciente, isso é essencial que o médico ele respeite, tá? E após, né, então você já estabeleceu esse cenário, você já compreendeu a família ou ele do que ele sabe, né? Você vem o convida, né, a saber e aí entra de fato no conhecimento, né? Em conhecer, em passar a informação, tá? Nessa informação, a gente tem o quê? Cada paciente, cada família vai reagir de uma forma. Então, é você acolher aquela emoção, certo? Então, vem lá do Spikes, né? O E, a emoção. E dentro desse momento do protocolo Spikes, eu falo muito aos meus alunos o seguinte, por mais que você esteja num local privativo, né, mas dependendo, se você já conhece, né, o caso daquele paciente, se você, né, não é um plantão, algo assim, mas que você já conhece os familiares, sabe que se trata, né, de um caso delicado, tudo, tem alguém sempre perto. Né, tenha alguém com você, porque você também não sabe da reação. Então, como uma forma também de prevenir, né, alguma violência, né, porque as pessoas, elas possuem reações muito adversas em relação às notícias, à dor, tá? E por último, né, que a gente tem a estratégia. Então, vamos, né, ali como que vai ser lidado a partir de agora, o seu tratamento, né, nesse caso, como que nós vamos lidar, tudo isso. Então, o Spikes precisa seguir de forma rigorosa, né? Não. Né? Não tem como nós seguirmos de forma rigorosa, né? Ele né, o protocolo, ele é, né, ali que dentro da possibilidade, né, do contexto, você vai segui-lo, né? Mas claro que dentro de algumas, né, situações, minimamente você precisa cumprir as etapas, tá? É o chamado protocolo Spikes, né, que a gente passa aos nossos alunos, e aí a gente tem várias formas de situações concretas que nós simulamos, né, com os nossos estudantes. Então, situações, né, hipotéticas, mas tem também, né, plataformas, né, que nós também usamos para simular essas situações de más notícias, que aí eles já vão sentindo. E é importante também sempre trazer aos estudantes que eles possam observar. Então, eu brinco muito com eles. Eu falei, olha, vocês no primeiro, segundo ano, né, porque quando chega, né, numa faculdade de medicina, o que você já quer? Você já quer ir para o hospital, você já é a mesma coisa que eu falo ao pessoal do direito. Já quer ir fora, já... não é assim, calma, né? Calma. Falo, gente, é processo. Então, quando vocês estão lá, né, passando, é observação. Eu acho que isso nos nossos estudantes a gente precisa, né, estimular demais a observação. Né? Então, observem, quando a gente fala isso, quando eles estão passando, né, nas unidades básicas de saúde, né, nas USFs também, observar, né, todas essas cenas do cotidiano para vocês irem absorvendo, né, o que deve e também situações, né, que não devem ser aí realizadas. Né? Então, isso é importantíssimo, não pular etapas. E eu acho que às vezes a gente pula, né, essa etapa da observação na formação, certo? Deixa só para complementar aqui que me veio uma questão.
Tem algumas faculdades de medicina que eles já adotam na disciplina de comunicação clínica um momento, seja uma consulta simulada, ou seja uma consulta com o paciente real, que esse paciente vai assinar um termo de consentimento, e que tem câmeras filmando aquela consulta. Né? Tem até auditórios que ficam ali outros alunos assistindo aquela consulta, e depois em um outro momento eles vão todos assistir aquela consulta para discutir, que você falou muito aí da observação. Nós já temos algo parecido com isso aqui na nossa faculdade? Tem algum projeto para implantar isso ou ainda não? Nós não temos dentro aí desse nível de observação com outros. A gente faz isso dentro das aulas, então as aulas, né, a disciplina ela é estruturada com 3 docentes, né? Então nós temos o docente que é um médico que ele trabalha com esses protocolos, né? Então dentro da dinâmica mesmo da relação entre paciente. Temos uma docente, né, que ela é psicóloga, né? E eu que sou a docente dentro da área do direito e das ciências sociais, para que a gente possa compreender a comunicação como esse ato humano, né? E todas aí as relações que nós temos, né? Culturais, políticas também, porque comunicar é um ato também político, a gente precisa compreender isso, né? Mas temos sim, né? Temos não nessa proporção de algo, mas há essas dinâmicas, né? A utilização de ferramentas, né? Do paciente 360, então se utiliza muitas dessas situações simuladas, né? Eu mesma, o ano passado, fiz, né? Com algumas situações hipotéticas, os alunos, né? E os demais alunos, né? Na sala de aula, eles trouxeram aí, né? A percepção a respeito do que estava equivocado, né, dentro daquela comunicação. Foi uma experiência bem bacana, né, que por mais que é uma disciplina que ela é ministrada no primeiro ano, mas eles já começam a compreender, né, essa comunicação. Por quê? Porque tendo no primeiro ano, quando eles começam a prática, então eles vão exercitar isso, né? Por isso de você ter essa comunicação desde o início, para que eles possam, né, nos próximos anos, exercitar essa comunicação no internato e tudo mais. Legal. Eu queria voltar ao diagnóstico a comunicação de uma má notícia, porque o protocolo que você descreveu muito bem, ele é muito pontual, eu acho, né? E quando você respeita... Eu vou falar do meu ambulatório. Eu tenho um ambulatório às quartas-feiras de pacientes do Sistema Único de Saúde. São pessoas carentes que estão lá, né? E que vão receber uma notícia que vai mudar a vida delas, né? Um diagnóstico de câncer de mama. Não é incomum elas não entenderem mais nada. A partir do momento que você chegou ao diagnóstico, a senhora, Dona Maria, tem câncer de mama, tudo que você falar daí para frente se perde. E aí, mas respeitando a autonomia do paciente, eu acho muito interessante você oferecer a psicóloga. Porque essa notícia má vai ficar vai ficar ecoando na cabeça dela, né? Ela não vai sair dali, tá bom, vou ter câncer, vou fazer isso, vai ficar boa. Não, aquilo vai trazer angústia, vai trazer dores, né? Eu às vezes vejo, tanto na clínica privada quanto no SUS, volta o marido raspou a cabeça porque a mulher tá sem cabelo. Então você começa a perceber que aquela má notícia, ela transita em todo o núcleo familiar, não é só da paciente, né? E a gente vê muito isso, né? Então aí você vê a relação cada vez mais forte desse casal, né? Desses companheiros, enfim, como forem. Então, eu acho que o Spikes é muito bom para aquele momento da consulta, mas sempre que for possível e o paciente entender, aceitar, um acompanhamento psicológico faz muita diferença. Não, sem dúvida, né? Eduardo. Agrega, faz ela entender melhor. Porque mesmo nessa primeira consulta do diagnóstico, você não consegue explicar o que você vai fazer, né? O tratamento, especificamente do câncer de mama, deixa marcas, mutila, e naquela primeira consulta ela não consegue nem imaginar tudo que vai acontecer com ela. E aí o apoio psicológico se faz necessário, né? Vai acompanhá-la, vai ensinar ela a conviver com essas mudanças corporais que vão se fazer, né? Queda de cabelo, queda de sobrancelha, ganho de peso, às vezes temporariamente vai ficar sem uma mama. Então eu acho que sempre que for possível, e novamente o paciente aceita, o acompanhamento psicológico agrega muito, né?
O profissional da medicina, ele precisa hoje, né, compreender de que ele não age sozinho, né? É necessário que ele tenha o conhecimento sobre os outros profissionais, né, que são profissionais, seja ele, né, da psicologia, da fonoaudiologia, da terapia ocupacional. Nesse caso, né, de uma mulher a qual, né, recebe o diagnóstico de câncer de mama, e aí a gente traz até um recorte de gênero, né, relacionado ao que significa a mama para a feminilidade, né. Então, culturalmente, né, o que é você ser mutilada, retirada, então, a autoestima ali, você conhecer os outros equipamentos, né? Então, um bom médico, ele tem que saber, até mesmo, né, de outros, né, segmentos que esse paciente, ele deve ser aconselhado, né, a procurar, e você também fazer ali as intermediações, né, fazer as pontes para esse paciente. E muitos que são pacientes do Sistema Único de Saúde, e conhecer os equipamentos públicos. Tá, conhecer esses equipamentos públicos, algo que eu bato, né, muito na tecla. Então, você saber que muitos casos, né, um paciente, o qual ele precisa utilizar um oxigênio, né, domiciliar. Ok? A gente tem a política, né, de oximetria, né, do uso de oxigênio e tal, mas muitos não utilizam de forma correta. Por quê? Porque há um gasto de energia muito grande pelo concentrador, né, e aí eles não utilizam de forma contínua, trazendo, né, agravos à sua saúde. E aí o que é necessário, né? Você saber, olha, você, para isso, já foi ao CRAS? Você tem a tarifa social de energia, né? Então, quando você consegue, né, resolver um problema desse, a partir do conhecimento também dessas outras esferas que compõem, né, a dimensão daquele seu paciente, daquele seu indivíduo, né, isso também vai trazer, né, um tratamento muito, né, muito mais tranquilo, com muito mais êxito, né, e nesse caso, né, dessa mulher, então, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento de organizações não governamentais que nós temos em nossa cidade para mulheres com câncer de mama, né, isso tem que ter, né, essa sensibilidade, que nem como eu coloquei, né, o protocolo, né, ele existe para aquele momento, né, o momento de você respeitar o silêncio, né, porque daquele paciente, então até ele digerir aquilo, ele não tem, às vezes, conhecimento do quão, né, a sua vida, e não só a sua vida, porque, como bem colocado, não é do paciente, mas de toda a família, né? Quando você coloca, olha, o paciente, ele entrará, né, em cuidados paliativos, a gente tem uma mudança de toda a estrutura familiar, né? Então, por isso a comunicação, ela é a relação entre pacientes e a relação entre os familiares também, né, desses pacientes. Eu acho que nessa equipe valeria muito a pena agregar assistente social, né? Que vai conseguir mostrar esse caminho das pedras, né? O paciente oncológico, Juliana, assim, tem uma série de direitos. Direito a transporte, direito à isenção do imposto de renda, alguns tipos de financiamento, ele já paga ali embutido um seguro para câncer, então ele pode executar o cancelamento do contrato, enfim. Eu acho que é isso, né? O tratamento médico é essencial, né? Mas é essa equipe, é esse entorno que faz toda a diferença, né? Se todo mundo... E aí também precisa ter comunicação entre o Eduardo, assistente social, entre o Eduardo e a psicóloga, entre as duas, né? Porque é um time que está ali, exerce o seu trabalho único e exclusivamente por causa daquele paciente. Se não tiver o paciente, não faz sentido a gente estar ali, né? É o que a gente fala, é o grande desafio da promoção da saúde, né? Que é essa intersetorialidade. Então, da gente ter esse diálogo, essa comunicação entre todos os setores, não somente, né, do setor da saúde, mas com o setor da educação, né, com o setor da segurança, né, quando falamos em MVV, em mulheres vítimas, né, de violência, com o setor da assistência social. Então, estreitar, né, esse diálogo, né, intersetorial, ela é fundamental para que a gente tenha aí essa promoção. Claro. Queria aproveitar o momento, né? No nosso podcast a gente preza muito pelo
Pelo trabalho social, para dar uma devolutiva para a sociedade em relação à informação de saúde, essa informação clara mesmo, para que todo mundo possa ouvir e entender. E eu sei que você tem um projeto de extensão na faculdade junto com os alunos. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele. Tem um projeto junto com a professora também, Adriana, né? Um projeto que nós idealizamos nesse sentido também de comunicar à população conhecimento sobre a saúde, né? De forma que a gente leve à comunidade, então, um conhecimento sobre algumas datas, né, que são datas elencadas pelo Calendário Nacional da Saúde. Então, o nosso projeto é doses de informação, pílulas, né, sobre a saúde no Brasil. Então, todo mês, né, a gente elenca um tema do Calendário Nacional da Saúde, a gente toma o cuidado, é feito isso junto com todos os estudantes, e a gente busca temas que são pouco explorados nas campanhas já conhecidas, né, pelo calendário. Tá? Então, esses temas, esses nossos alunos, eles vão buscar informações, conhecimento de qualidade, tá? Com pesquisas em artigos científicos, na literatura mesmo, buscando também alguns professores, né, especialistas na área para fazer uma revisão daquele artigo, e depois esse artigo ele é transcrito de uma forma acessível à população, que é publicado todo mês, né, no jornal aqui em Catanduva, né, de circulação, para que tenham esse conhecimento, né? Então, todo mês a gente tem aí uma publicação realizada pelos alunos para levar, né, sobre doenças, né, que muitos, né, que não é muito falado também, né, dentro dessas campanhas, né, e é bem bacana. A gente teve até, né, no SIC, nós ganhamos aí em primeiro lugar na extensão, né, na extensão. Então, é bem gratificante, porque o valor do conhecimento produzido, né, na academia, produzido nas faculdades, ele somente cumpre, né, a sua função quando ele chega ao bem-estar da sociedade, né? Então, por que a gente produz ciência se não é para o desenvolvimento, né, da coletividade? Então é isso, né? Então a gente produz para levar, né, à sociedade aí o conhecimento sobre. Muito bom, parabéns. Bacana, não conhecia não. Muito legal. Quanto tempo tem o projeto? Nós temos desde o ano passado, não, começamos no ano 2023. Né? Começamos. O Jornal da Cidade que publica? Isso, tá. Isso aí, tanto impresso quanto também digital. como digital. Bacana. A gente tem. Né? Já tem mais de 20 e poucos, né, artigos. E com certeza, alguns dos alunos, eles vão procurar vocês, tá? Lá na faculdade, sempre quando tiver um tema, então nós orientamos que eles procurem um professor para fazer aquela revisão. Que tudo. precisar, eu estou à disposição. Puder contribuir. Nossa, a gente que agradece, sim. Eduardo, aprendemos muito de comunicação hoje, hein? E com qualidade, né? Fantástico, eu gostei muito, Juliana, que é um tema que eu adoro bem, e ela trouxe uma riqueza aí de conteúdo pra gente. Só temos a agradecer, tá? Sua disponibilidade, seu tempo de estar aqui, compartilhar todos os seus conhecimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar falando aqui para, né, toda a população, né, de Catanduva e região, com dois profissionais os quais eu admiro demais, né, meus colegas, né, de trabalho também, profissionais da área da saúde, e muito obrigada, né, muito obrigada mesmo. Nós aqui agradecemos, né, João? Nós agradecemos demais e acredito que futuramente teremos que fazer um outro episódio, porque eu acho que ainda tem muita coisa aí pra gente discutir. Para aprender mais com a doutora Juliana. E aproveitando mais uma vez, agradecer os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo, Laboratório Santa Rita e a Clínica Cuida Mais de Novo Horizonte. Eduardo, convide a nossa audiência, por favor, para visitar o nosso site. Você pode rever esse episódio quantas vezes quiser e todos os outros acessando www.antesdaconsulta.com. Lá você tem acesso ao Instagram, ao Facebook, ao canal no Spotify e também no YouTube.
É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem. Antes da consulta, vamos nos preparar. Eduardo e João prontos pra conversar. Essa temporada é hora de aprender, com dicas e histórias pra você entender. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Ouvindo as vozes, o coração vai bater. Médicos dedicados sempre a te acolher. Entre mitos e verdades vamos desvendar. Consciência e amor, prontos pra dialogar. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar.